Boa noite, gente. Boa noite. Não, eu só ouvi os desencarnados. Eu vou sentar de novo e quando eu levantar a gente fala com bastante amor, tá? Aquele que a gente veio buscar aqui. Vamos lá de novo. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim, viu? É sempre bom estar na casa, receber um convite maravilhoso de uma noite de aprendizado. Eu sabia que a casa era artística e ele sempre nos presenteava sábado com a música. E hoje nós somos presenteados com essa introdução maravilhosa, com essa voz e essa música que faz tranquilizar todos os nossos corações. E hoje nós também estamos comemorando no Movimento Espírita a Semana da Arte, a Semana da Arte Espírita. E aí é tão maravilhoso, né? Quando a gente vê todo esse envolvimento, essa casa artística. Porque aqui é o lugar onde a gente vem buscar amor, a gente vem doar amor, é onde a gente faz as nossas modificações. E a gente traz o mecanismo da música também para isso, para que a gente possa, através dela, sim, vibrar em nossos corações e naqueles nossos irmãos que aqui muitos não conseguem enxergar, mas as cadeiras não estão vazias. Aqui um hospital maravilhoso que vem buscar o amor através da doutrina dos Espíritos. Nós vamos começar com uma canção. Eu peço que todo mundo que souber, se quiser me ajudar, pode me ajudar, mas que a gente possa vibrar por esses corações que talvez aqui não puderam estar, antes de a gente conversar sobre um tema muito maravilhoso que é bem-aventurado os mansos e os pacíficos. Aqui, nesta casa eu encontrei, entrei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, foi nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, nas vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.
canto e dou graças a Deus, secando lágrima dos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Santa Casa Santa. Essa música, até eu sempre digo que a voz embarga um pouquinho, é porque realmente a gente sente a transformação no nosso dia a dia quando a gente procura entender os ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita, ela vem nos revelar muita coisa. E quando a gente entende os mecanismos que Cristo usa, que a espiritualidade usa para que a gente possa evoluir, as nossas dificuldades acabam ficando um pouco mais leves. E por isso que nós vamos falar sobre bem-aventurado os mansos e os pacíficos. Aquele sermão maravilhoso que eu acredito que todo mundo conhece, o Sermão do Monte. Já ouviu falar? Quem ouviu falar, levanta a mão para mim, por favor. Aí. Aquele sermão lindo que quando ele subiu lá no monte e falou a todos que o escutavam. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos. E as outras bem-aventuranças que está presente no Evangelho. Mas como eu falei, a doutrina dos Espíritos nos dá a oportunidade de revelar algumas coisas. E quando a gente entende bem-aventurado os mansos, que herdarão a terra, a gente fica se perguntando, quem são os bem-aventurados? E quem são os mansos? Eles herdarão o quê? E que terra que eles herdarão? E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, através da arte espírita e dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Quando ele fala bem-aventurados, mansos que herdarão a terra, ele fala sobre uma vida futura. Algo que vem a acontecer ainda. Isso já nos traz uma interrogação. Como que nós fizemos para chegar lá nessa vida futura? E aqui eu até já faço um parênteses, que eu não sei vocês, mas eu acredito muito que a repetição é o melhor mecanismo para o aprendizado. E eu vou repetir muito aqui sobre a nossa mudança de atitude, porque é necessário que a gente faça isso. Quem vem toda a vida aqui, toda semana, sabe que muitas vezes as pessoas que vêm até aqui e falam às vezes a mesma coisa, mas nada é por acaso. A gente precisa ouvir para internalizar e aí sim praticar. Então a nossa mudança de atitude é necessária sim. Mas e os bem-aventurados, quem são? Os bem-aventurados são aqueles que vão ser felizes. Quando Cristo fala bem-aventurados, são quão felizes serão aqueles que praticarem a lei do amor, que praticarem a mudança de atitude, que entender que todas as nossas mazelas dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, no nosso dia a dia, eles servem apenas para uma coisa: para que possamos evoluir, para que possamos ser um pouquinho melhor. Claro, cada um ao seu tempo, cada um no seu momento. Eu lembro de uma historinha de Chico, que perguntaram a ele: Chico, como é que tu vais hoje? Aí ele falou assim: eu vou igual uma lesma. Aí o interlocutor ficou: uma lesma? Devagarinho, mas sempre para frente. Então que a gente possa, no nosso tempo, entender que sim, as dificuldades elas servem para que a gente se torne bem-aventurados. E lá no capítulo 9,
que é esse capítulo de Bem-aventurados mansos, ele nos diz que a gente precisa ter como lei algumas virtudes que nós precisamos desenvolver: a mansidão, a paciência, a brandura, a compreensão. Quem consegue ser brando, paciente, manso toda hora? Eu, pelo menos, não consigo. Se a gente levar em consideração o nosso trânsito, o nosso estresse, o nosso dia a dia, mas a gente precisa sim entender que precisamos desenvolver. E lá nesse capítulo 9 ele também nos traz que toda atitude contrária a isso, uma atitude colérica, uma atitude de violência, é recriminado, é condenado, como dizia na época, né? Então a gente entende que quando ele fala isso, que a gente tem uma atitude violenta, colérica, a gente precisa se responsabilizar por elas. Esse é um termo muito bom, se responsabilizar por elas. Porque a gente, quando erra, a gente não precisa sentir culpa. A culpa nos corrói, cria mágoa, cria ódio. A gente precisa, começa com o arre e termina com o pender. Alguém sabe? Nos arrepender, para que a gente possa nos responsabilizar e aí sim fazer diferente. Toda hora é hora de fazer diferente. Toda hora é hora de mudar, de olhar para o nosso lado e entender que Cristo trabalha através dos relacionamentos. Lembro muito de uma historinha de Paulo. Paulo, quando estava indo na estrada de Damasco, ele teve o prazer de ver Cristo. E ele não teve a visão do Cristo, aquele ser que encarnou aqui na terra. Ele teve o prazer de ver Cristo na sua divindade. E Paulo, aquele cara robusto, forte, vaidoso, se pôs de joelhos e começou a chorar, copiosamente. E disse: Senhor, o que queres que eu faça? Cristo disse somente a ele: vá e abra bem os olhos. Mas para isso eu vou te deixar cego. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender. Mas quem de nós às vezes não precisa fechar os olhos da matéria e abrir os olhos do coração? Fizemos esse movimento, fechemos os nossos olhos do nosso corpo e abramos os nossos olhos do coração. Porque Paulo ficou 3 dias sem enxergar. E quem foi restituir a visão dele? Isaías. Aquele cara que ele foi prender em Jerusalém. Olha Cristo trabalhando nos relacionamentos. Agora eu pergunto: quem de nós ora é Paulo, quem de nós ora é Isaías? Eu conversando com meus amigos, eles me autorizaram a dar uma notícia. Eu vou dar uma notícia para vocês. Os nossos maiores inimigos estão dentro do nosso lar. Mas não para que a gente pratique a violência, para que a gente mude através da lei do amor, para que a gente mude através da compreensão, da paciência, da mansuetude, aquilo que a espiritualidade nos traz no capítulo 9, para que a gente faça diferente a cada dia, porque um dia nós estamos pais, outro dia nós estamos filhos, outra encarnação nós estamos avós, outra encarnação nós estamos colegas de trabalho. Mas se ainda convivemos juntos e principalmente dentro do lar, é porque nós precisamos nos modificar. Nós precisamos nos amar. Tem uma frase de Kardec que eu gosto muito, que ele fala que a fé raciocinada é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então hoje, quando a gente tem a revelação que a doutrina nos traz, a gente consegue questionar cada momento da nossa vida. A gente não precisa acreditar somente por acreditar, porque alguém falou. Não, a gente pode questionar, a gente pode perquirir, a gente pode ir além.
Entender aquelas atitudes que foram feitas lá no passado, como as cruzadas, as inquisições. Entender que a gente não precisa fazer isso hoje. Nós não precisamos, dentro do nosso lar, quando a gente ficar descontente com uma atitude do companheiro, agredi-lo. Seja verbalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente, como for. A gente não precisa concordar, mas a gente precisa amar. Porque o perdão, ele não tem que ser feito depois da mudança do próximo. Porque é fácil. Olha, eu te perdoo agora que você mudou. Agora que mudou, não precisa mais perdoar, né? O perdão, ele se dá em compreender a dificuldade do próximo. E aí sim dizer, olha, vamos andar junto. Vamos evoluir junto. E aí nós entendemos quem são os mansos. Mas para que a gente entenda quem são os mansos, a gente precisa criar raízes dentro de nós. E é por isso que eu vou trazer uma música, que ela se chama justamente Raízes. Que ela nos diz a importância de ter alguém perto da gente. A importância de a gente fazer o bem ao próximo que está perto da gente. Então, quem puder, me acompanhe nessa música. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Amor. Então essa canção, ela me remete muito a isso. A gente valorizar aquele que está do nosso lado. Amar a todos. Dar a mão a todos. E aí nos vêm os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que se permitem a todos os dias entender a lei de Cristo. São aqueles que se permitem a todo dia fazer o movimento da melhora. Porque lá no capítulo 9, ele nos esclarece que a palavra, ela também é uma arma muito poderosa. E eu me lembro muito de um conselho que Jesus deu a Pedro. Pedro, embainha a tua espada, porque por quem a espada mata, pela espada morrerá.
E claro que lá naquela época, 2024 anos atrás, era na questão material. E hoje? Quantas espadas a gente deixa de embainhar e acaba agredindo o outro? E me desculpa se eu vou dentro do nosso lar, porque ali é o núcleo da melhora. É ali que está a oportunidade de a gente ir à frente. Essa é a hora de a gente ser manso. Essa é a hora de a gente ser brando. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que ser manso é ser fraco? Não. A gente não precisa se submeter a algumas coisas, ser submisso. A gente pode ser firme. A gente pode ter opiniões, mas a gente não precisa agredir. A gente precisa amar. Lembra, amai os vossos inimigos? Porque é fácil amar quem nos ama, né? É fácil gostar de quem gosta da gente. E daqueles que a gente tem um entrave? Puxa na memória aquela picuinha que a gente tem, aquela pessoa que a gente não fala faz tempo, ou aqueles momentos que a gente perde com quem a gente ama porque a gente não quer dar o braço a torcer. Eu faço um pedido a vocês agora. Façamos o movimento ao contrário. Sejamos instrumento de concórdia, de amor, de nos reatar. Porque eu posso fazer uma promessa para vocês. Eu tenho certeza, se nós fizermos esses movimentos, a nossa vida vai melhorar. O nosso redor vai se tornar melhor, vai se tornar mais leve. E a tese não é minha, a tese é de Cristo quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também podemos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos imagem e semelhança do homem. Então a gente entende que tem algo acima de nós, algo maior que nós que nos rege. Deus ama a todos da mesma maneira. Ele ama desde o verme ao anjo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o verme de hoje vai ser o anjo de amanhã. Se ele faz isso, por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos amar, como diz a minha esposa, o coleguinha, que a gente ainda tem um entravezinho? Não precisamos conviver junto, mas também não precisamos odiar. Essa é a proposta. Cristo escolheu Zaqueu, foi à casa de Malaquias. Eram pessoas totalmente corretas? Não. Mas ali eles precisavam desse amparo amoroso, como muitas vezes a gente precisa. E como muitas vezes a gente precisa amparar o outro. Que pode ter certeza, muita gente precisa só de um sorriso para não cometer nenhuma atitude equivocada. E o orgulho e a humildade, ele não está no carro que a gente anda, ele não está na roupa que a gente veste, ele não está na casa que a gente mora. Eu sempre digo, eu trabalho há 20 anos com comércio, com vendas. É por isso que eu falo muito, tá, gente? E ali a gente lidar com muita gente com poder aquisitivo alto. Em paralelo, eu trabalho com um projeto social com pessoas em situação de rua. E acredite se quiser, existe muita gente rica extremamente humilde e muita gente que mora na rua extremamente orgulhosa. Porque isso são mazelas e virtudes morais. E a gente precisa se atentar nisso. Porque às vezes a gente faz um pré-julgamento e aquela pessoa só precisa de um abraço, só precisa de um sorriso, só precisa de um carinho. E aquela pessoa não precisa ser um estranho. Pode estar ali no quarto do lado, pode estar ali na mesa do lado, pode estar na mesa da sua refeição. Ela só precisa de um sorriso. Eu brinco muito que eu chego em casa às vezes e falo com a minha filha: filha, ó, vai lavar a louça.
Ela diz, mas pai, não, vai lavar a louça. Eu nem escutei o que ela tinha para me dizer. Será que está certo isso? Será que isso não é uma atitude muitas vezes de violência? Será que eu não precisaria ser manso? É ser fraco? Não. É ouvir o próximo e entender o que ele precisa. E o que é herdar? Bem-aventurados os mansos, felizes aqueles que têm atitude de amor, como a gente já viu, que herdarão. O que eles herdarão? O que é herdar? É ganhar? É ganhar assim por ganhar? Os bem-aventurados, os mansos vão ganhar a terra. Não. Quando ele nos traz bem-aventurados, os mansos que herdarão, ele está dizendo aqueles que tiverem o merecimento de ir além. A gente acabou de falar que Deus ama todos da mesma forma. Então todos concordam comigo que Deus é justo. E Deus nos diz que existe a lei de causa e efeito. Aquela que quando a gente faz, nós nos responsabilizamos pelo que a gente fez. Então aqui todo mundo concorda que Deus é justo? Todo mundo também concorda que toda causa é justa. Mas se Deus é justo e a causa é justa, nós não podemos reclamar do que vivemos. Porque tudo foi responsabilidade nossa. E quem pode mudar isso? Somente nós. Então a gente pode fazer um combinado. Vamos começar já, né? Se já fizemos, vamos fazer mais um pouquinho. Esse é o chamado para que a gente mereça herdar a terra. Aquela terra que é prometida como nossa escola. Aquela terra que nos faz evoluir. O mundo de regeneração. Mas é tão difícil a gente entender que a responsabilidade é nossa, né? Estou vendo que a gente está passando do horário um pouquinho. Eu sempre digo que a gente combinou que tem até meia-noite. Se todo mundo quiser, a gente pode ficar, não tem problema, né? Mas a terra é essa nossa escola e é muito difícil a gente entender que nós somos responsáveis pelo que nos acontece. É difícil, obviamente. Mas eu acho engraçado que lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta 314 que ela diz: qual é o objetivo da encarnação? E a pergunta 416, se eu não me engano, ela diz: qual é o objetivo da reencarnação? Eu acredito que já devemos ler, mas a gente às vezes não presta atenção. E a resposta é basicamente a mesma. Para que possamos evoluir através das nossas provas e expiações. Enfim, a gente vai se encaminhando para o final, e eu lembro muito, quando a gente fala de se responsabilizar por nossas atitudes, de uma historinha de Gandhi, que lá ele estava na mesa do jantar e o neto dele cometeu algo errado. E aí a esposa dele disse: ó, Gandhi, nosso neto aqui não foi muito legal. Gandhi chegou e disse: vem com o vovô aqui, que o vovô quer falar. Imagina, o neto dele era Gandhi, gente. Disse: olha, meu neto, eu quero lhe pedir desculpas, porque talvez eu não conseguir passar o suficiente claro como você poderia fazer para não errar. Por isso eu vou ficar 15 dias sem comer. E aí o primeiro dia todo mundo sentou à mesa, o neto comeu e ele não comeu. No segundo, terceiro dia a mesma coisa, o neto comeu e ele não comeu. Depois de uma semana eles se sentaram à mesa, o neto foi comer, o neto disse: vovô, por favor, come alguma coisa, eu prometo que eu nunca mais faço o que eu fiz. Entende a importância de nós nos responsabilizarmos pelas atitudes e entender que sim, talvez ou com certeza nós fomos responsáveis pelas mazelas que nós passamos hoje. E somente nós podemos modificar isso. Somente nós podemos fazer diferente. Então esse é o apelo de hoje, se encaminhando ao final, que nós possamos fazer igual Santo Agostinho, chegar em nossa casa, repousar o nosso corpo e refletir. O que a gente fez de bom hoje?
e que a gente pode repetir amanhã? E o que a gente fez de não tão legal que a gente pode modificar amanhã? É importante a gente questionar a nossa consciência, para que a gente possa fazer diferente a cada dia e cultivar os amigos que por ela a gente conquista. Antes de encerrar, eu trago mais uma historinha que eu gosto de falar, gente, né? Vocês já viram. Que um certo palestrante, ele perguntou ao seu mentor espiritual por que o pessoal aplaudiu depois da palestra dele. E aí o mentor, como um bom mentor, lhe perguntou de volta: tu achas que essas palmas foram para ti? Aí, obviamente, ele teimoso falou: mas não foram? Aí o mentor falou: não, foram para aqueles que tiveram a paciência de te ouvir. E eu uso dessa história para agradecer muito vocês, por sair da casa de vocês e vir até aqui para que a gente possa conversar através do Evangelho, para que a gente possa conversar sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, e sim, para que a gente possa fazer diferente, que a gente possa olhar para o lado. Por exemplo, hoje o meu amuleto da sorte é a minha mãe. Sabe quantas vezes ela já ouviu essa palestra? Meu Deus do céu! Mas ela incansavelmente, ela me acompanha. A Ivonete, uma amiga da família, também. Porque é esse movimento que a gente precisa fazer. É nos amar, é nos modificar, é nos ajudar, uns na dificuldade dos outros. Que eu tenho certeza que o nosso amanhã vai ser feliz. E a gente vai conquistar esses amigos maravilhosos. Essa última música agora não estava programada, era outra, mas me veio uma coisa muito forte e eu vou trazer ela para vocês. Talvez eu não me recorde muito da letra, mas a gente vai arriscar, né? Como a gente acredita que a gente precisa ouvir nossa consciência, ouvir nossas intuições. Então, quando estivermos no dia a dia, se a gente puder parar um pouquinho, fechar os olhos do corpo e abrir os olhos do coração, muitas vezes ali vai estar sendo comunicado à nossa consciência o quão é importante a gente ouvi-la. Muito obrigado. Que através dessa música aqui, a gente possa emanar um amor para os nossos hospitais, para os nossos manicômios, para os orfanatos, para os nossos irmãos que hoje não têm uma casa e principalmente aos nossos presídios. Que eles possam receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso amparo, para que eles possam sim fazer diferente a partir do momento que eles receberem esse amor de cada um. Quem quiser fechar os olhos e que a gente possa, através da música, chegar a esses corações, fique à vontade. Nem se eu tivesse todo ouro, nem se eu tivesse toda natureza, nem se eu tivesse todo pôr do sol, mas não tivesse um amigo, nada seria. Mas quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, para que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.
Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Nem se eu tivesse toda palavra, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A intuição de certo faltaria, mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois nos encontraremos certo no espaço. Meu amigo de verdade, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Obrigado, gente, que assim seja.